Então, por fim, pessoal, a última categoria de instrumentos que a gente vai estudar nessa parte da aula são os instrumentos econômicos. Esses instrumentos econômicos se baseiam no princípio da obtenção de benefícios econômicos imediatos para a organização por meio do aumento do controle ambiental, tá? Esses instrumentos econômicos dentro da política ambiental do meio ambiente geralmente são economicamente mais eficientes, mais baratos e muitas vezes ecologicamente mais eficazes do que a política de comando e controle que a gente viu anteriormente, aquela que procura punir, né, o agente poluidor ou emitir licenças e outorgas e propiciar apenas a fiscalização para corrigir e penalizar os impactos ambientais. E nesse caso dos instrumentos econômicos, a gente vai ter outra linha de pensamento que é visando beneficiar aquelas pessoas, aqueles agentes que procuram, né, ou propiciar o controle ambiental dentro da sua organização, dentro da sua empresa, dentro da sua atividade. E também está disposto lá na Política Nacional de Meio Ambiente, né, esse instrumento econômico como a concessão florestal, a servidão ambiental, o seguro ambiental e outros casos de instrumentos econômicos, que seriam o exemplo do ICMS ecológico, crédito de carbono e pagamento por serviços ambientais. Eu vou apresentar para vocês, né, um resumo breve sobre cada um desses instrumentos econômicos que estão presentes na nossa Política Nacional de Meio Ambiente. O primeiro deles tem uma política própria, que é a Lei 11.284 de 2006, que cria a possibilidade da concessão de áreas de florestas públicas, tá? Então, é a Lei de Gestão de Florestas Públicas que se baseia nessa concessão. Eu vou conceder, né, uma área para que a empresa ou a comunidade possa extrair madeira e produtos não madeireiros e oferecer serviços de turismo também nessas áreas de florestas públicas. Nesse caso, os concessionários pagam ao governo uma certa quantia, que pode variar em função da proposta de preço apresentada durante o processo de licitação dessas áreas. Essa medida da concessão florestal tem alguns objetivos, como, por exemplo, combater a grilagem das terras, evitar a exploração predatória dos recursos existentes, evitar a conversão do uso do solo para outros fins, como, por exemplo, pecuária e agricultura, e promover também uma economia em bases sustentáveis de longo prazo. Sendo que, nesse caso da concessão florestal, é necessário que o próprio poder governante, que o próprio poder público, faça a fiscalização e o acompanhamento através dos relatórios ambientais, dos cadastros de concessão florestal, dessas áreas de florestas públicas que são concedidas para essa atividade de extração de madeira e de outros produtos não madeireiros. E como é que é feita essa gestão, então, dos recursos financeiros das áreas de concessão florestal? Já que o concessionário paga um certo valor financeiro ao poder público, como é que acontece esse gerenciamento desse recurso financeiro? A gente vai ter, né, que o ICMBio vai ser responsável na gestão da unidade de conservação do uso sustentável, o IBAMA vai ser responsável pelo controle e fiscalização ambiental das atividades florestais, da unidade de conservação e do desmatamento, e os estados e municípios atuam no apoio e promoção do uso sustentável dos recursos florestais. E, por fim, os conselhos municipais aprovam a programação da aplicação desses recursos financeiros. Outro tipo de mecanismo desses instrumentos econômicos é a servidão ambiental. Ela consiste na renúncia voluntária do proprietário rural ao direito de uso, exploração e supressão dos recursos naturais existentes na sua propriedade. Então, a própria Lei 6.938, da Política Nacional de Meio Ambiente, já traz que, mediante a anuência do órgão ambiental competente, o proprietário rural ele pode instituir a sua área como servidão ambiental. Ele pode fornecer a sua área privada, né, voluntariamente, em caráter permanente ou temporário, para utilização total ou parcialmente do direito do uso, exploração e supressão dos recursos naturais que são existentes na sua propriedade. E ele pode fazer isso motivado a conseguir, né, alguns incentivos fiscais ou para adquirir créditos econômicos ou então para fins de conservação ambiental. Um exemplo desse caso da servidão ambiental é a Reserva Particular de Patrimônio Natural, aquela unidade de conservação que a gente estudou anteriormente, em que, para que o proprietário consiga adquirir esse benefício tributário, fazendo a servidão ambiental, ele deve elaborar relatórios anuais, apresentando ao órgão ambiental gestor responsável, que por sua vez deve fazer a inspeção anual dessa área voluntariamente concedida para o órgão público fazer seu uso, fazer sua exploração ou fazer a preservação, conservação ambiental. O terceiro mecanismo associado a esse instrumento econômico
é o do ICMS ecológico. Só relembrando, o ICMS é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços existentes a nível municipal, estadual e federal. Então, é um mecanismo de distribuição de ICMS entre os municípios com base nos critérios ambientais. Esses critérios devem ser estabelecidos em lei. E aí, esse critério do ICMS ecológico, ele não é um novo imposto, tá? Ele está associado ao ICMS já existente, mas ele vai ser distribuído entre os municípios com base nesses critérios associados à proteção ambiental. A nossa Constituição diz o seguinte, que 25% do imposto relativo à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação deve ser repassado para os municípios. E desse total, 75% deve ser distribuído conforme os critérios estabelecidos na Constituição e 25% pode ser distribuído segundo os critérios estabelecidos conforme lei estadual. Então, o Estado vai ter autonomia de definir quais são esses critérios e dentre esses critérios para a distribuição do ICMS pode-se incluir alguns critérios ambientais. Por exemplo, os municípios que preservam suas florestas e conservam sua biodiversidade podem receber uma pontuação maior nesses critérios de repasse pelo governo do Estado em relação a esse ICMS ecológico. É, portanto, uma forma de compensação pelas áreas destinadas à preservação e também um incentivo para manter e criar novas áreas de conservação da biodiversidade, garantindo, que o município ele tenha uma maior arrecadação desse ICMS baseado nesses critérios ambientais, critérios ecológicos. E, historicamente, o Paraná foi o primeiro estado brasileiro a implementar o ICMS ecológico lá no ano de 1991 e atualmente 17 dos 26 estados brasileiros já têm a implementação do ICMS ecológico. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte, infelizmente ainda não tem a implementação desse instrumento econômico, mas tem se percebido, com base nos outros estados, nessas outras experiências brasileiras, que o ICMS ecológico foi um importante mecanismo de instrumento econômico aliado nessa conservação ambiental, abrindo diversas oportunidades para a gestão municipal, local, conseguir implementar as ações de controle e conservação do meio ambiente. O outro instrumento econômico também aplicado é o crédito de carbono, que tem a função de cumprir as metas estabelecidas no Protocolo de Quioto lá em 1997. Nesse protocolo foram definidas quais são os limites para a quantidade de gases poluentes causadores de efeito estufa na atmosfera. Nesse protocolo de Quioto, foi determinado que 160 países concordaram que os países mais desenvolvidos deveriam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. E aí, nesse momento, foram estabelecidos o crédito de carbono para conseguir fazer com que esses países mais desenvolvidos tivessem um incentivo a conseguir realmente reduzir seus índices de emissão. Nesse caso, dos créditos de carbono, eles vão ser certificações dadas às empresas e indústrias que conseguem reduzir a emissão dos gases poluentes na atmosfera, e uma empresa que não for poluidora ou que adote medidas para reduzir essa emissão de gases poluentes pode conseguir adquirir créditos de compensação ambiental e vender esses créditos para uma empresa poluidora, gerando um mercado de compra e venda desses créditos de carbono. E esse mercado é gerenciado através da Bolsa de Valores de Mercadorias. E nesse processo da implementação dos créditos de carbono, várias empresas especializadas se desenvolveram para conseguir gerenciar as empresas que fazem essa redução dos níveis de gás carbônico e também negociar os certificados de emissão de gases de efeito estufa, essas empresas espalhadas pelo mundo. Dessa forma, o crédito de carbono é, portanto, uma espécie de moeda ambiental que pode ser utilizada pelas empresas através de diversos meios. Então, utilizando o reflorestamento, por exemplo, para reduzir os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera através da absorção pelas plantas, é um exemplo clássico dessa utilização dos créditos de carbono pelas empresas. E, por fim, o último instrumento que eu trouxe aqui para vocês em relação a essa parte dos instrumentos econômicos é o pagamento por serviço ambiental. Essa parte do política do serviço ambiental é uma política recente e inovadora, que é baseada no conceito da externalidade, tanto negativa quanto positiva. Então, no caso da externalidade negativa, o usuário vai pagar uma certa multa, um certo valor financeiro para arcar com o custo da reparação do meio ambiente. E no caso da geração de externalidade positiva, o provedor vai receber algum valor financeiro por estar contribuindo, fazendo um serviço ambiental, contribuindo para o equilíbrio ecológico.
E, por definição, esse pagamento por serviço ambiental é uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem definido ou o uso da terra que possa assegurar esse serviço ambiental é comprado, né, ou é comercializado sob a condição de que o provedor pelo serviço garanta a provisão desse serviço. Então, é comercializado geralmente entre o provedor que presta o serviço ambiental e o órgão público que representa toda a sociedade beneficiada por esse serviço. E um exemplo desse pagamento por serviço ambiental é o programa Produtor de Água, estabelecido pela Agência Nacional de Águas a nível federal, que ele visa propiciar a proteção dos recursos hídricos brasileiros por meio de pagamento desse serviço ambiental que os agricultores prestam ao proteger o recurso hídrico que estiver presente na propriedade de um produtor rural. E esse programa Produtor de Água da ANA já foi implementado em alguns estados brasileiros e são algumas ações que vão conseguir eleger esse programa, conseguir recurso da ANA, né, para conseguir recurso e apoio logístico, apoio financeiro da ANA para implementar esse serviço, implementar esse programa. Como, por exemplo, a construção de terraços e bacias de infiltração na propriedade, a readequação de estradas vicinais, a recuperação e proteção das nascentes, reflorestamento de IAPPs e reservas legais e o saneamento ambiental são ações que podem participar desse programa do produtor de água da ANA, em que vai haver essa troca nesse serviço ambiental em troca de um valor financeiro para o proprietário rural que executa o serviço. E um dos casos de sucesso desse programa foi colocado em prática no município de Extrema, em Minas Gerais. Segue esse mesmo princípio do produtor rural proteger a sua propriedade, né, suas áreas de preservação permanente, recebendo o valor financeiro, né, por não utilizar essa área, não explorar essa área, e todos ganham, todos vão ter uma água de melhor qualidade, além da preservação e conservação ambiental nessa região. Eu vou colocar para vocês também esse outro artigo complementar, mostrando o caso de sucesso do município de Extrema em relação a esse pagamento por serviço ambiental. Bem, pessoal, essa aula ficou curta e extensa ao mesmo tempo, porque eu não quis me alongar muito nos detalhes sobre cada uma dessas unidades de conservação, sobre cada um desses instrumentos da PNMA. No entanto, eu vou colocar para vocês uma série de artigos que vão complementar o estudo sobre todos esses instrumentos que a gente viu até aqui. Então, façam a leitura com calma na casa de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, você já tem meu contato. E aí a gente se vê na nossa próxima aula, né, para tirar as dúvidas e também comentar sobre as partes, sobre os detalhes dessa aula, tá bem? Então, bons estudos, a gente se vê logo logo. Tchau, tchau!